Fala pessoal, estamos começando mais um episódio do nosso Papo Gold, o podcast da VS Gold. E sempre aqui com o meu grande parceiro de trabalho, o treinador Guilherme Félix. E esse episódio é para você que já sentiu dor, sente dor e acha que talvez essa dor não tem solução, mas ela tem, tá? E se o teu corpo tá te dando sinal de alguma dor, é bom você se atentar e por isso trouxemos o cara, o especialista em dor. Exatamente, João. Tá bom. Gui, fale um pouco mais sobre esse doutor. Salve, salve pessoal da VS Gold. Estamos aqui com um médico especialista em dor, que é o Dr. Vinícius Rocha, que vai contar pra gente, né, os métodos de tratamento. Assim, tem muitas dúvidas, né? Sim. A gente que trabalha, né, João, com pessoas aí que treinam musculação, fazem várias atividades, é recorrente a gente escutar, né? Assim, venho sofrendo com uma dor aqui, uma dor ali e tudo mais, e é muito interessante a gente ver que tem essa especialidade agora, né? Sim. Exato, a Uma gente coisa está para aqui ser direcionada, a né? gente tá aqui no campo das dores. No campo das A dores, gente vem aqui para exatamente. sentir dor, na verdade. Eu mesmo, né? Eu estava até conversando com o doutor aqui, falando sobre que eu tenho epicondilite e, no caso, o tratamento disso. Ou seja, vai servir para mim também, Com né? certeza. Bom, doutor, seja bem-vindo. Obrigado. Tá? Ficamos felizes com você estar aqui, né, compartilhar um pouco mais sobre o seu tempo. Mas, doutor, gostaríamos que antes, mesmo a gente aprofundar o assunto, você se apresentasse mais, Perfeito. falasse mais sobre seu trabalho, suas especializações e sua Certo. história, né? Tá. E como começou a tua história. Começar na do medicina. começo. Começar literalmente Isso. do Tá, começo. certo. Eu acho que é muito importante. Fique à Bom, vontade. doutor. primeiramente agradeço aí vocês, João, Guilherme, pelo espaço, tá abrindo a gente para conversar um pouco sobre dor. Você falou um negócio que é muito importante, João, que é se o corpo te dá um sinal, por que não escutar, né? A dor nada mais é do que um estímulo nervoso, um sinal pra gente que tá alguma coisa estranha, alguma coisa errada acontecendo, né? Vou contar um pouco da minha história, o que me fez ir para esse caminho. Então, eu sempre trabalhei na medicina voltada um pouco para o setor do esporte, da terapia desportiva, gostando muito dessa área. Sempre fui um adepto do esporte. E aí, quando eu me formei, eu fui para o exército. O médico, o farmacêutico, o dentista e o veterinário, eles, quando saem da faculdade, eles passam por uma nova seleção militar. É o MFDV que a gente chama. E aí eu me voluntariei e eu fui para a Amazônia, perdão. E eu fiquei designado no SIGS, que é o Centro de Instrução de Guerra na Selva, um quartel Rapaz, praticamente aí de militares que treinam para guerra. Sim. E a gente eu acompanhei eles, fiquei um ano lá, foram 60 dias de operações, subindo, descendo, andando, atirando, e muita lesão, principalmente esportiva. E a gente começa a tratar e começa a pegar gosto com aquilo, né? Então foi o que me estimulou aí mais para essa área. Durante um dos meus treinos, eu tive uma hernia de disco aguda, uma extrusão de disco. E todo mundo me falava, olha, isso aí tem que operar, você tá perdendo força da perna. Eu fiquei muito com aquilo na cabeça, pensando, deve ter uma alternativa, uma saída. Eu era novo, 26 anos, como que eu vou operar a coluna, né? Sim. Então foi o que me fez começar a estudar essa área. Já era muito propenso para a parte de esporte, então eu comecei a estudar mais dor e eu comecei a tentar procurar uma alternativa para mim de uma coisa que ali que eu podia tratar, não cirúrgico. E foi o que me fez me interessar, me apaixonar e cada vez me envolver mais nessa área da dor. Então, é o que você disse. Se tem um sinal, se tem um estímulo, vamos investigar que aquilo ali é importante. Tem que ficar em cima. Perfeito. E, doutor, você veio muito ali você veio da radiologia, e isso é um ramo da radiologia, ou ainda, como que está o cenário realmente da medicina focada, né, para a parte preventiva de dores e lesões, que realmente é a tua especialidade, doutor? Então, assim, como radiologista, a gente tem um grande ponto positivo que é o domínio das técnicas de imagem. Hoje, para trabalhar com dor, você tem que entender uma coisa: você precisa de um diagnóstico preciso. Se o radiologista não conhece o paciente, ele vai dar um laudo diferente do radiologista que conhece. Então, a partir do momento que você consulta, que você tem um conhecimento, que você sabe aquela propedêutica do paciente, você consegue examinar, você consegue fazer uma anamnese, fazer um exame físico, examina ele completo. E só depois vai para a imagem, você já Sim. vai com um olhar diferente, né? Sim.
Dentro da radiologia tem uma subespecialização, um outro ramo, que é a radiologia intervencionista. O que significa? Procedimentos minimamente invasivos. A gente entra com uma agulha, com algum bloqueio, com algum procedimento, sempre guiado pela imagem, então sem ter lesões dos outros tecidos em volta, com a imagem me dando o ponto exato. A gente consegue ser milimetricamente preciso, João. A gente consegue achar a bursa do ombro, não sei, tudo. A gente consegue colocar a agulha exatamente no ponto que a gente quer. Então isso é muito novo, isso, né? Isso não existia Sim. 10 anos atrás, Sim, né? exatamente. Não É tinha coisa isso. nova. Uhum. Então, é uma técnica nova, é uma terapia nova, e isso proporcionou aos radiologistas uma nova área. Porque Sim. esse domínio da imagem é uma coisa muito difícil de você adquirir, você Sim. chegar nesse Sim. ponto, né? Então, a gente está tendo uma, eu posso dizer assim, uma abertura do leque, né? Antigamente, quem tratava a dor era o ortopedista, era o anestesista, era o reumatologista, apenas. Hoje em dia, temos os radiologistas ajudando nessas terapias minimamente invasivas, ajudando nesses protocolos, desenvolvendo protocolos e sempre com um diagnóstico muito preciso. Isso que é importante. Sim, fantástico, doutor. E agora, né, realmente estamos literalmente no cenário onde muitas lesões, muitas dores começam a se Com surgir, certeza, né? né? E falando um pouco até dessa parte fisiológica, digamos, né? O que que é importante de atentar o que realmente é uma dor? Que é importante, aquela dor, né, tardia pós-treino, mas coisas que talvez essa dor já deveria ser um sinal de alerta, como você propriamente diz, Certo. né, esses graus, né, de dores em específico e realmente pontos já a trazer uma conduta preventiva Concordo. por propriamente do paciente, do praticante de exercício físico e tudo mais. Hoje o que eu gosto muito, que eu prezo bastante, é ter uma equipe multidisciplinar. Estava conversando com o Guilherme, com o João, é justamente isso. A gente ter uma equipe para trabalhar esse paciente. Sim. Né? A gente não é dono de ninguém, né? Nenhum médico é dono de paciente. Quanto mais profissional tiver em cima, ajudando, dando opinião, melhor. Como eu estava falando, a gente estudou medicina, tudo bem, mas às vezes a gente tem limitações. Um treino, uma logística do movimento, toda uma fisiologia do esporte, do exercício, coisas que vocês dominam, por exemplo, muito mais, né, Guilherme? Então, ter esses profissionais para acompanhar com um conjunto é muito importante e significativo. Quem ganha é sempre o paciente. Sim, sim. Fantástico. E dentro desse contexto, né, quais são, por exemplo, né, que você já, pela tua experiência, as incidências maiores e as dores maiores aí do pessoal no geral, assim, Certo. que busca, né, o pessoal que busca, no caso, tratamento. Certo. Principalmente as dores tendíneas, são assim, os tendões, né? Então, você pega um esportista, um praticante de esporte, ou até um profissional ou amador, um cara que treina pesado, né? Alguma sobrecarga ele vai ter. Geralmente começa com uma sobrecargazinha de inserção distal do tendão, ou aquilo vai acentuando. Por causa dessa dor, ele começa a fazer um movimento um pouco mais errado. Sim. Aí falta ali alguém, um preparador, alguém para controlar esse movimento e corrigir no momento certo. E aí aquilo vai agravando, né? Sim. Então, o problema que era uma dor insercional do tendão, aquilo já mudou a logística, mudou a fisiologia do exercício, já começou a fazer uma sobrecarga de articulação. Na hora que você vê, já tem uma sobrecarga de outro local que compensou. Eu tenho pacientes que às vezes eles chegam com dor à direita e o problema é à esquerda. Olha que Você bacana, olha assim e interessante. fala, não, pera lá, por que tá doendo à direita? Não, doutor, tá doendo à direita. Você pede pra pessoa andar em linha reta na sua frente, ela tá com uma marcha completamente alterada, ela tá com uma compensação completamente contralateral. Você fala, pera, o que aconteceu aqui? Isso aqui foi uma dor antiga que eu tinha e eu não dei bola, eu fui levando, fui treinando, ninguém Sim. viu, ninguém auxiliou, ninguém corrigiu. Sim. E aí, a hora que viu, aquilo já foi pro outro lado. Você fala, nossa, e agora? Como é que a gente vai fazer? Né? Então, eu sempre falo, abordar quando começa, no começo, quando está na fase aguda, é muito melhor, é muito mais fácil prevenir. Depois que cronifica e tem compensação, vai ser um tratamento completamente diferente, é uma abordagem mais complexa. É por isso que entra a importância dos profissionais de saúde. Sempre que for fazer um treino, ter alguém confiável, ter alguém bom. Sempre que for fazer uma nutrição, ter um profissional bom.
sempre que for ter um tratamento médico, procurar sempre o melhor. Sim, Sim. bacana. E dentro desse processo, assim, no caso de várias modalidades, né? A gente vai pegar aí o esporte e tudo mais. Existem modalidades com características específicas que levam à dor? Por exemplo, eu digo assim, o tenista, por exemplo, que usa muito o braço, Sim, o jogador de vôlei que usa muito também o ombro para fazer os sim, com movimentos, certeza. o cara que salta, o cara que tal. Vocês atendem, por exemplo, e observam, né, com o passar aí da experiência de vocês aí, que tem dores características de esporte, Com até mesmo certeza. musculação, Sim. crossfit também. Tem sim. Uma vítima desses esportes, dessas lesões. Temos sim. Então, assim, é muito interessante essa pergunta, Guilherme. Então, assim, sempre que a gente vai treinar um esporte novo, sempre que a gente vai começar um esporte, é sempre interessante você conhecer o esporte. Aquele treinador saber o que que espera, o que que a gente vai ter. Por exemplo, nós temos lesões que levam nomes do próprio esporte. Por exemplo, o cotovelo do tenista. É a epicondilite lateral. Sim, É muito clássico, porque quando a pessoa bate na raquete, bate na bolinha, o punho faz uma rotacional diferente e aquilo sobrecarrega uma região específica do cotovelo, que é o epicôndilo, certo. né? Então, percebe-se que existe várias pessoas sofrendo desse problema no esporte, tanto que a lesão leva o nome do esporte. Então, o Sim, cotovelo do tenista. Temos o cotovelo do golfista, que aí é a epicondilite medial. Temos diversas outras alterações de joelho, que está relacionado a esportes específicos. Então é sempre bom a gente entender o esporte que estamos praticando, temos um Isso. profissional dedicado na área para prevenir essas lesões mais recorrentes, sim. porque a sobrecarga vai existir, né? Uhum. Os impactos crônicos também, isso atrapalha bastante. No CrossFit eu tive, por exemplo, duas lesões muito importantes que foram osteólises, a minha cromioclavicular, então a minha clavícula batia no meu ombro toda vez que eu erguia a barra. Sim, sim. E aquilo batia, e aquilo foi cronificando. Quando eu fui ver, tava muito espessa, grossa, inflamada, eu não conseguia dormir de lado, né? Então é uma característica do CrossFit. É porque faz um movimento com a barra, joga muito barra pro alto, de uma forma errada, uma forma Sim. que não é interessante. E aí acontece aquele impacto no ombro, Uhum. né? Eu tenho muitos esportistas que usam muita propulsão, então corredor, triatleta, jogador de futebol que usa a propulsão ali, a impulsão na grama, né? Uhum. Aquilo dá muita lesão de patelar. Patelar. Então o cara tem muita dor na patela. Então aí chega no consultório, doutor, não consigo descer a escada. Tá sinal característico de uma complicação do patelar, né? Então tem alguns esportes que eles têm lesões específicas Exato. direcionadas e conhecendo você já consegue dirigir, não perder tempo e tratar Exato. aquilo. A gente fala que realmente é o estudo epidemiológico de cada esporte. Exatamente. Uhum. Então, assim, inclusive, é muito bacana quando a gente envolve estudos relacionados à incidência de lesões. Normalmente são estudos relacionados a que são feitos em ambientes competitivos onde a gente consegue concentrar o mais número de atletas. Muitos estudos são acontecidos principalmente em anos olímpicos. É. Então, muitos estudos que a gente consegue ter os dados, incidência, tipo, grau de lesão, por exemplo, provavelmente vai sair logo recentemente algum estudo relacionado a incidências de lesões que teve na última Olimpíada agora de Paris. Sim. Assim como no atletismo. Então, no campeonato Sim. internacional, sempre ali, é onde é muito bacana, porque é onde a gente consegue ter muitos dados epidemiológicos e essas ideias que está totalmente relacionada à biomecânica e à Mecânica, fisiologia do parte exercício, que daí já vem. postural, né? Exato. Sim. Aí vem o que o doutor falou que é muito bacana, que é esse trabalho multidisciplinar. É. Tanto eu, nutricionista, você Isso. como preparador e o doutor, como né, um médico ali que faz parte também do departamento médico, né, da equipe, né, qual se forma ali o grupo que cuida dos atletas, é toda essa questão que daí já vem a prevenção, né? Prevenção. Putz, então sabemos que esportes como o futebol e o basquete há muito entorse de tornozelo, Isso. por exemplo. Então, putz, o que a gente vai trazer, né, de condutas para respostas neuromotoras, de ajuste de treinamento, né, de fazer a De pessoa ter pisada, de consciência, movimento. fortalecimento de tornozelo e etc, né, que isso que realmente é extremamente interessante e vale realmente reforçar e ressaltar realmente o que o doutor falou, que é fantástico. E, doutor, a gente, né, falando sobre quesito dores, né, acredito que além dos atletas,
né? Você atende muitas pessoas que já estão na terceira idade, porque hoje muito se fala da saúde, da medicina, à longevidade. Nós queremos ser mais longevos, mas queremos ser independentes, ter todas as nossas autonomias e envelhecer bem, né? Com todos os sentidos. E acredito, obviamente, que a dor está totalmente ligada a essa qualidade de vida da Com terceira idade, com né? certeza. Aí vem a minha pergunta, realmente assim, a importância da parte do treinamento, da nutrição para uma saúde músculo-esquelética desses idosos e o quanto que você vê essa relação de idosos com uma boa saúde músculo-esquelética comparado a idosos mais sarcopênicos, idosos que não tiveram cuidados aos preventivos ao longo da vida. Certo. Bom, interessantíssima essa pergunta, né? A sarcopenia hoje é considerada um dos grandes fatores de risco para desenvolvimento de instabilidade articular, de perda de massa muscular, a sarcopenia. Isso vai ocasionar ali uma piora daquela saúde, um desgaste maior das articulações. Então, a dor está muito relacionada à sarcopenia. Demais. No meu consultório, na minha equipe, a gente tem uma médica geriatra. A minha esposa, a gente trabalha junto. E realmente, assim, temos muitos pacientes da terceira idade, até daquela idade super avançada. Ela tem pacientes de 100 anos. Inclusive, a gente foi num aniversário de uma paciente muito querida nossa, uma centenária, Que essa legal. semana, esse mês passado ali, no começo do ano. E foi muito interessante, porque a gente teve um contato, assim, desde o começo com ela. Começou a trabalhar, ela veio me procurar primeiro, eu tratei a coluna dela, ela tinha muita dor na coluna, mas era uma dor relacionada à sarcopenia mesmo. E aí a minha esposa entrou na jogada, a gente trabalha sempre em conjunto, a gente foi trabalhando e tal. E aí a gente conseguiu aumentar aquela massa muscular, aumentar uma resposta em frente às instabilidades que ela tinha, adequar ela com o treinador, com o nutricionista, com todos ali, né? E aquilo foi trazendo mais qualidade de vida para ela. E melhora também a questão de fragilidade do idoso. É um idoso que não cai mais, é um idoso que é mais ativo, é um idoso que trabalha, que faz as atividades diárias, né, com mais segurança, né? Hoje a gente sabe que a queda é muito importante para os idosos, né? Muitos idosos, eles complicam num processo de queda, que desencadeou aquela complicação na vida dele foi uma queda besta ali, então, foi fazer alguma coisa dentro de casa, um acidente doméstico. Então, queda nessa idade é muito importante. E a sarcopenia, ela aumenta muito também esse risco. Então, ter uma nutrição, ter um nutricionista, um profissional capacitado, acompanhando, prescrevendo essa parte de nutrientes para aquele músculo ter um substrato, faz parte do tratamento em praticamente todos os nossos pacientes, né? Fantástico, fantástico. Doutor, o que talvez seria dentro, então, de, de técnicas, de condutas minimamente invasivas, principalmente relacionadas a essas principais incidências que você recebe no consultório, de procedimentos que realmente envolvam muita tecnologia, que realmente pode nos ajudar a uma parte regenerativa de tendão, de Certo. Isso é cartilagem. O que interessante. nós temos aí hoje de tanto de evidência, mas também de tecnologia à disposição para nos trazermos essas condutas, né, que são muito interessantes. Hoje a gente trabalha com protocolos de acompanhamento, né? Eu digo que praticamente todos os pacientes passam pelas 3 fases do protocolo, mas às vezes passa em 2, às vezes a gente vai até para uma 4ª fase, mas é basicamente assim. Eu costumo dizer que é uma tríade, né? Existe a terapia física. O que significa terapia física? Então seria desde a fisioterapia, o fortalecimento, a abordagem da musculatura, a prevenção de eventualmente da sarcopenia, nutrição, toda aquela parte física, né? Então trazer, mostrar para aquela articulação que ela está estável, que ela está estabilizada, que ela está bem protegida. Depois da parte física, a segunda fase do tratamento seria a parte protetiva. E aí a gente entra com protocolos de viscosuplementação, fortalecimento com terapias de onda de choque, sistema superindutivo. Existem diversos protocolos que a gente faz com aparelhos extremamente modernos que a gente consegue criar uma proteção para aqueles tendões, para aquelas articulações, para aquelas degenerações que vêm ao longo do tempo ocorrendo. A terceira fase seria a terapia analgésica. Então, ali a gente aborda os bloqueios, as infiltrações dirigidas nos nervos, né? Então, a gente entende a dor como uma coisa boa,
né? Ela é uma defesa do organismo, é um sinal vital, digamos assim. Porém, quando ela é exacerbada, ela cria um prejuízo. Então a gente tem que voltar essa dor para o momento ali que ele cria uma estabilidade, sempre já passando por uma proteção articular, para aquilo não agravar o problema, e a pessoa conseguir se reestruturar e se readaptar e voltar aos treinos, saindo daquele ciclo. Por fim, são terapias que eu também ofereço no meu consultório, que são as terapias regenerativas. A gente ainda não tem tanto estabelecido elas, porém os estudos estão um pouco preliminares, só que a gente consegue já mostrar, através de alguns estudos um pouco mais recentes, que você tem uma aceleração dessa regeneração. Basicamente, o que a gente faz? Entendia-se antigamente que a inflamação era uma coisa péssima para o organismo, né? Então, você ia num médico, a primeira coisa que ele tinha ali de conduta era corticoide. Certo. Jogava um corticoide, zerava a inflamação, ficava naquele limbo, a pessoa ficava desinflamada. E entendeu-se ao longo dos anos, estudando essas pessoas que tinham vários episódios de corticoide, infiltração com corticoide, onde se tirava essa inflamação, né, que isso era maléfico no longo prazo. Sim, aumentava um desgaste ali, uma reabsorção. Então, mas por que acontecia isso? É um termo que a gente usa, é um fenômeno que o nosso corpo faz, que chama quimiotaxia. Então, a quimiotaxia é basicamente um sinal que o corpo joga para recrutar células para vir defender aquele momento ali. Certo? Então, o que a gente precisa? A gente não precisa zerar a quimiotaxia, porque junto com essas células chegam muitos nutrientes para aquela articulação, para aquele tendão. Então, a gente precisa considerar ela como um aliado nosso. Ela não pode fugir do controle. Então, se ela descompensar, a gente vem e compensa ela de novo, né? Ou se ela estiver muito baixa, a gente vem e sobe ela também um pouco. Então, a gente controla hoje a inflamação. A gente atua de uma forma que a inflamação ela vai ficar controlada, né? Então, através dessas terapias. A onda de choque, por exemplo, para tendão, ela tem uma resposta excelente. Ela vai e ela estimula a angiogênese, ela estimula os nutrientes a chegarem, ela aumenta essa quimiotaxia. Então, quando você tem um tendão que ele tem alguma lesão, desde que seja parcial, mas não tem tanto um processo inflamatório, você olha aquele tendão e fala, não, eu quero que esse tendão regenere mais rápido. Como que eu vou fazer isso? Você ativa cascatas inflamatórias controladas, nada descontrolado, e você faz uma inflamaçãozinha controlada naquele local. E aquilo vai estimular a regeneração. Então, hoje em dia, a gente está voltado muito para esse ponto. Não tirar, não zerar essa quimiotaxia, mas trabalhar de uma forma que ela seja ao nosso favor, né? E as tecnologias vêm, hoje em dia, cada vez mais para a gente usar isso ao nosso favor. Perfeito, fantástico. Isso é totalmente, eu vejo totalmente diretamente ligado com algumas condutas nutricionais, doutor. Sabe por quê? Em determinados momentos, né, do atleta ou do paciente que sofreu uma lesão ou precisou passar por um processo, digamos, cirúrgico, né? Um rompimento de LCA, uma cirurgia, algo que vai demandar um tempo mais de recuperação, ou até, digamos, cirurgias eletivas como uma cirurgia plástica, por exemplo. Aquele momento qual o paciente passou por um processo cirúrgico, que é um estado inflamatório necessário inicialmente, né? Digamos, aqueles dias iniciais, que é onde o sistema imunológico ele precisa estar agindo, ele precisa estar mais elevado. Então, algumas condutas nutricionais é importante nós cuidarmos como realmente um controle e fazer a retirada, né, de alguns suplementos e nutracêuticos anti-inflamatórios. Então, por exemplo, se um paciente vai e sabe que tem uma cirurgia daqui a um mês, a gente suspende alguns antioxidantes, anti-inflamatórios, para que isso não atrapalhe, assim como a reintrodução no pós-operatório também é importante, para que não haja riscos de formar mais tecidos fibróticos ou atrasar o processo de recuperação. Como é o caso, suplementação de ômega 3, maravilhosa. Sim. Só que em determinados momentos da recuperação a gente não introduz porque ele precisa estar nesse processo inflamatório. Tem um professor, né, de São Paulo, da USP, meu, que ele fala uma frase realmente muito bacana. A inflamação ela é necessária, o problema é quando é cronicalizada mesmo, exatamente. Né? Então, assim, a inflamação é importante, até mesmo para o nosso treinamento. Exatamente. Né? Só cresce músculo com inflamação. Aí vem a questão. Tem que romper a fibra para ela crescer mais forte. E a questão, né, doutor, realmente, a pessoa que, principalmente iniciantes de musculação, vamos treinar
aquela dor que a pessoa não consegue levantar da cama. Aí vai lá e usa um relaxante muscular Pronto, anti-inflamatório. acabou, perdeu o Analgésico. treino. Exato. Realmente, Exato. o uso... Aí vai cronificando, foi o que você disse. Exato, o uso exagerado de É. anti-inflamatórios, assim, Não, péssimo. péssimo, né, doutor? Então, hoje em dia, não sei, é um termo que a gente usa bastante, bem novo também, chama preparo do solo. Muito interessante, é o que, basicamente, o que você falou. A gente ter capacidade daquele organismo criar uma boa inflamação. Sim, No momento que a gente quer. Fugir do controle é porque tem algo errado. Então, a microbiota intestinal não tá legal. isso. A alimentação dele tá muito inflamatória. Ele usa algum remédio ali que não tá legal. Então, sempre que tem uma dor de cabeça, taca anti-inflamatório em cima. Então, assim, isso vai criando ali um desequilíbrio Sim. do paciente, do nosso treinando, pessoa que a gente tá treinando, né? Então, é muito importante. O cara tá treinando e aí ele fala, pô, eu não tenho resultado, tenho muita lesão. Vamos olhar para trás. O que que você está Sim. fazendo? O que que você está comendo? O que que você está preparando o seu solo? Você está tornando o seu solo atrativo para aquele músculo crescer, para aquela Exato. planta crescer? Né? Então, é basicamente isso. Né? Ter uma anamnese completa, uma visão completa daquele paciente. Sim, sim. Eu gosto muito de usar alguns metáforas, né? Para os alunos, pessoal que quando às vezes dou aulas relacionadas a essa parte, doutor, que é como se já devem ter visto que em alguns momentos na parte de agronomia, né, a rede agrônoma, o pessoal eles colocam fogo no pasto, colocam fogo na terra para fazer aquela limpagem, né? Então assim, às vezes a gente tem que deixar o fogo lá, mas não pode deixar o negócio se espalhar. Escapar, sair. Entendeu? Exatamente assim. Então a gente precisa estimular, às vezes, a inflamação. Não é à toa que muitas vezes a gente gosta de análise de exame. O paciente vai fazer exame de sangue, a gente não, eu quero que você avalie treinado, pra gente avaliar CPK, pra gente avaliar PCR, entre outras isso aí. coisas ali do tipo, para ver como que tá essa inflamação. Doutor, conceitos que a gente até traz, o Guilherme tem muito de ideias, né, e sabe, tem muita experiência sobre essa questão de overtraining, overreaching, coisas relacionadas até a parte realmente dessa exaustão de treinamento, como a parte da medicina relacionada à dor pode trazer na regeneração desses pacientes. Do overtraining. Isso. Overtraining. Tá. O overtraining ali é uma coisa bem difícil de identificar também, né? Uhum. A gente ter essa concepção de quando que foi o momento ali que, opa, pera lá, vamos dar uma segurada, né? Geralmente, o overtraining a gente tem lesões mais características, né? Tem a DOMS, que a gente chama, que é uma dor muscular de atraso, de que chega mais atrasada. Tem algumas lesões musculares, como contraturas, tem lesões musculares como estiramentos, né? Então são coisas mais graves, assim, que geralmente o overtraining traz mais riscos para isso, né? No ponto de vista do treinador, eu vejo como um cara muito importante para prevenir isso, né? Então, assim, o teu Sim, trabalho é para isso. exatamente, é para isso, exatamente isso. E é o que a gente vê, por exemplo, quando a gente trabalha, a nossa dificuldade não é com o público, muitas vezes, geral, porque o público geral muitas vezes reclama de dor e de qualquer dor, né? Então a gente vai pegar a galera no geral, começou a treinar, você tenta estimular um pouquinho a mais, o pessoal já, ai, tá doendo, ai, tá. Mas assim, aquela dor que é muscular e do treino. Certo. Porém, quando a gente trabalha com atletas e trabalha com pessoas de alto nível, eles são resistentes à dor. Então, muitas vezes eles escondem ou eles acabam, na verdade, negligenciando aquilo. Para justamente não perder a performance, não perder o trabalho que está sendo rotina, feito, realizado. exatamente. Não, eu aguento, não, tá de boa. Fala, e aí, como é que tá? Não, tranquilo. O cara tá acabado, o cara tá detonado e o cara, como você relatou, contraturas, dores, né? Faz parte, no caso da rotina desses atletas. Então, assim, eu acho que o mais difícil é esse perfil. Exato. É essa galera que, no caso, né, eu acredito que para você também, quando você trabalha com essas pessoas, o diagnóstico e também a abordagem é um pouco diferente, não é? Completamente diferente. Eu falo que a dor, ela é um estímulo. Então, a gente vai ligar a luz aqui. Você liga o interruptor, o cabo de energia, ele corre até acender a luz lá na frente, né? É mais ou menos o cérebro como a gente funciona. Então, o cabo, o interruptor é o estímulo. Tá tendo o estímulo da dor. O estímulo da dor, ele corre toda aquela fiação elétrica até chegar na luz. A força com que a luz vai entender esse estímulo é a capacidade do cérebro. Sim. Né? Então, um cara que ele tem na cabeça dele que ele não pode desistir, que ele não pode perder, que ele não pode ficar um dia sem treinar, que ele tem que estar ali, que regrado. Eu tenho paciente que ele sabe exatamente quantas calorias tomou,
quantas horas dormiu, Sim, o cara tem um quantos controle de litros de tudo. água, tudo, Tudo, tudo no tudo. reloginho, tudo anotado. Anotado. Fulano, você dormiu quantas horas ontem? 5 horas e 46 minutos, doutor. Eu passei um pouquinho da minha média. Falei, porra, como é que trata um cara desse? Os caras são umas máquinas, né? É. Geralmente é triatleta, pessoa que faz Sim. longa, maratonista. Sim, Então, aquele uhum. cara que tem um cérebro, eu chamo de blindado. Esse cara, a gente tem que conversar muito direitinho. Por quê? É bem isso que você falou. Ele tem um risco mais aumentado a essas lesões, a essas complicações, justamente pelo fato que você disse. Ele não quer perder a performance, ele não quer perder. Ele tem uma batalha com o ego dele muito Exato. forte, né? É. Então, a gente identificando esse perfil de pessoa, a gente entra mais como um psicólogo mesmo, né? Sim. Chega, pera, olha, vai com calma, é normal sentir dor, me ajuda, né? Vamos lá, vamos te ajudar, isso aqui é um estímulo, onde que tá doendo, me conta. Então, assim, às vezes a gente fica forçando pro cara contar e tal. E aí ele começa a reativar essas linhas de transmissão no cérebro dele que não entendem mais aquilo como dor, né? Sei. E aí aquelas vias de eletricidade que estão comunicando ali, elas voltam a ser reativas. Então é muito importante. E ao mesmo tempo, tem o outro paciente, que é o cara ao contrário, Ao né? contrário, O né? cara que não pode sentir um sequer. Você encostou no Sim. interruptor ali, ele já tá com dor, É. já tá acendendo a luz. Então, assim, tem sempre os extremos. O ideal é sempre a gente ter um equilíbrio, né? Tudo na Sim. vida é E equilíbrio. essa relação à percepção de dor também está relacionada muito ao nosso estilo de vida. É. Por exemplo, Verdade. o que nós É. temos também é pessoas que têm um perfil mais de uma vida mais estressora em todos os sentidos, eles possuem uma resposta mais aguda aos nociceptores. Receptores. Né? Os nociceptores, então, são essas terminações nervosas, corrija-me, doutor, Não é se estiver errado, que é onde realmente a pessoa tem a maior sensibilidade à dor. Então, uma pessoa estressada, uma pessoa inflamada, uma pessoa que não tem os hábitos de vida adequados, com certeza ela vai estar muito mais suscetível a sentir dores comparado a uma pessoa que mantenha um estilo de vida mais adequado, com a base de treinamento, alimentação, intestino e também parte comportamental e mental mais estabilizada. Sim. Então são fatores aí que são importantes, que por isso que envolve o doutor falou, voltando, a questões multifatoriais. Às vezes aquela exacerbação de dor que o paciente chega ao doutor e vai assim, ó, muita dessa dor vai melhorar se você se alimentar bem, se você se Exatamente. exercitar, se você reduzir seus níveis de estresse, Sim, né? Então, exatamente. são E coisas é difícil para o relacionadas aí. paciente, às vezes, entender isso, né? Eu costumo falar que eu escolho meus pacientes, né? Chegou lá, eu vi que tem todos esses fatores desencadeadores, eu falo, olha, fulano, eu não vou conseguir te ajudar hoje. A gente vai fazer um trabalho, a gente vai fazer um preparo, eu quero que você converse com esse fisioterapeuta, eu quero que você converse com esse nutricionista, eu quero que você faça esse trabalho antes de vir aqui comigo. É. Eu cansei de fazer isso com o paciente. E muitos acabam, putz, sério, queria que Eles você me, ficam queria bravos, que você me bravos resolvesse muito, aqui, mas doutor. Putz, às vezes a é pessoa o que eu nem- falo. Olha, não adianta a gente perder o tempo aqui Não. fazendo o procedimento agora, nesse Porque depois momento. ele vai falar que não funciona, né, doutor? Então, também. Pô, Então, assim, a gente preza muito pelo resultado, a gente tem essa abordagem tecnológica, tudo isso de oferecer o melhor no ponto exato, aquela precisão. E aí, às vezes, é porque o cara briga com a esposa em casa, o trabalho dele é estressante. E você identificando isso, sim. para que eu vou posicionar ele num tratamento, fazer todo aquele tratamento, sendo que o Uhum. problema tá lá Sim. atrás, né? Sim. Sim. É um treino que ele não faz, é uma academia que ele Exatamente. não vem, Sim. é Sim. uma fisioterapia que ele não está praticando. Então, assim, Uhum. identificou a causa, sabe o motivo, multifatorial. Perfeito. Todos os pacientes. Fantástico. Doutor, como você propriamente falou, você precisa trabalhar muito com realmente a questão das imagens, né? Assim, avaliando assim, o paciente, ele deu algum indício para mim, para o Guilherme, sobre alguma dor, alguma coisa assim, qual que são os melhores tecnologias de imagem a poder trazer a você esse laudo para que realmente traga algo mais assertivo, né? Porque às vezes, eu vou fazer uma ultrassom ali, e às vezes a ultrassom não consegue pegar o que deveria, Realmente. entre ultrassom, tomografia, ressonância, o que talvez seria um cenário melhor Não, perfeito. para facilitar o teu trabalho? Perfeito. Então, assim, óbvio que eu vou puxar um pouco a sardinha pro meu lado, né? O cara chega com um laudo, o paciente chega com um laudo para mim, a primeira coisa que eu faço é olhar as imagens. Né? Porque, assim, uma coisa é o radiologista laudar a imagem sem conhecer o paciente, que é 99% das coisas que acontecem. Outra é o radiologista que olha a imagem conhecendo o paciente. Então, eu conheço o João, eu conheço o Guilherme, eu sei que vocês estão pedindo por causa disso, você já me mandou uma mensagem no WhatsApp, ó, Vinícius, tem tal coisa que tá acontecendo estranho aqui, dá uma olhada e tal.
Perfeito. Então, conhecendo o background ali daquele paciente, eu consigo indicar a melhor resposta diagnóstica, né? Hoje a gente tem basicamente uma escalada ali de procedimentos. A gente começa ali com os raios-x, por exemplo, que dá uma visão bem simples, 2D ali, uma frente e trás, de estruturas ósseas com mais densidade. Temos a ultrassonografia, que é através de som, ela me mostra a rigidez dos tecidos, né? A ecogenicidade. Então, um tecido muito duro, o ultrassom bate, ele devolve a onda muito rápido. O computador entende aquilo como duro. Então, ele vai lá e me dá uma imagem, preta e branca, escalas de cinza, e eu consigo trabalhar isso. Avançando um pouco, a gente tem a tomografia, que seria também com radiação, igual ao raio-x, porém de uma forma helicoidal. Ela circunda aquele paciente, tirando fatias, né? Isso aumenta a definição, aumenta ali a exposição temporal, espacial do paciente, e eu consigo dar diagnósticos mais assertivos. E por fim, a gente tem a ressonância magnética, que através de magnetismo do próprio organismo, com uma física bem avançada, a gente consegue ver lesões em estágios bem iniciais, né? Então, principalmente tecidos de partes moles, edema, inflamação em estágios bem iniciais. Então, toda hora que você pegar um paciente, você tem que indicar o exame correto. Isso quem consegue fazer é quem tem experiência na área. Não tem como a gente fazer uma receitinha de bolo, né? Por exemplo, para epicondilite, que é um caso do tenista do cotovelo de tenista. Para epicondilite, ultrassom é muito bom. Ele me mostra com precisão o espessamento do tendão, aquele edema, aquele inchaço. Então, é um exame em fases ali intermediárias e avançadas excelente. E ele também me serve, pelo fato de o ultrassom ser muito acessível, fácil, rápido. Eu tenho, por exemplo, um aparelho dentro do consultório. Eu faço com todos os meus pacientes durante o tratamento, várias vezes, né? Sem nenhum risco. Então, eu consigo medir aquela resposta de tratamento com o ultrassom. Porém, em estágios muito iniciais da epicondilite, a gente não consegue ter uma distinção tão boa pela ultrassonografia. Então, nesses casos, a gente pode jogar ali uma ressonância, a gente pode avaliar em conjunto ali com o ultrassom e a ressonância, fazer uma avaliação completa disso. Então, sempre tem um porém, sempre tem alguma coisinha que a gente tem que questionar, saber. E quando o radiologista entende e conhece o paciente, ele consegue indicar o exame com mais precisão. E é possível, por exemplo, né, quem sofre com essas lesões, assim, no caso da epicondilite, né, que é um exemplo, ele fazer um tratamento e continuar treinando, claro que ele vai ter que, no caso, adaptar o treino, né? Certo. Se ele sente dor, Certo. né? Sim. Não é interessante treinar com dor, não é? É, correto. Isso é uma coisa importante, né? Mas assim, é possível fazer esse tratamento, ter uma resposta, no caso, positiva, né? E ao mesmo tempo um resultado bom, mantendo os treinos, mesmo que... Pergunta excelente, Guilherme. Eu costumo falar para meus pacientes assim, doutor, posso treinar? Eu falava, só quando acordar. Você acordou, você tem que treinar. Eu não tiro de treino em capacidade nenhuma, em situação nenhuma. Ah, o tendão tá com 99% rompido e ele não consegue esticar o braço. Vai treinar a perna. Vai fazer outra coisa. Vamos adaptar. Sim. Não sai do treino, de jeito nenhum. Então, assim, eu sou meio xiita com isso, extremista. Sim. É engraçado maior... que como você é da área, né? Assim, da área eu digo assim, você gosta de treinar, você, né? Sim. Você já adota essa conduta. Tem muitos médicos que já, né? Muitas É, vezes acaba, né? Então. Não, qualquer coisinha já que para de treinar, né? Não, eu, assim, meus pacientes não. Eu falo que só treino o dia que acordar. Se eu não acordar, não precisa treinar. Sim. Então, assim, é até brincadeira, mas eu tenho essa conduta com os meus pacientes. A gente entende. Hoje eu fiz uma palestra, eu estava conversando com o pessoal e eu perguntei qual o melhor remédio, na sua opinião de vocês. Perguntei para a plateia. O melhor remédio, qual o melhor remédio? Você. Ah, óleo de andiroba, canela de velho, enfim, que o povo usa, né? Falei, não, todo mundo errou. Exercício físico. Esse é o melhor remédio. Não tem remédio melhor. Ele aumenta ali a questão psicossocial, tira a depressão, afasta a depressão. Ele aumenta a resposta de neurotransmissor, você fica mais rápido, você fica mais inteligente. Ele diminui risco cardiovascular, reduz obesidade, aumenta a estabilidade articular, afasta a sarcopenia, que a gente conversou agora. Então, assim, não existe malefício para o exercício. A gente só tem que dosar ele certo. Exato. É isso.
Tem aquela lesão? Vamos então adaptar, vamos fazer de uma forma que aquele tendão fique relaxado durante o Sim, exercício. sim. É uma lesão de epicôndilo? Tá, então vamos treinar agora outra parte do organismo. Vamos trabalhar o ombro, vamos fazer aqui a perna. Então eu sempre adapto, eu sempre falo isso nos meus tratamentos. E hoje a gente tem a capacidade de fazer tratamentos enquanto a pessoa treina, pelo fato do uso do ultrassom. Ultrassom. Ultrassom em Sim. tempo real no consultório. Então, toda consulta, todo tratamento, ele passa comigo, todo retorno ele passa comigo, eu avalio aquele tendão. Em tempo real, estou sempre vendo, sempre avaliando. Aí, João, nós temos salvação. Perfeito. A gente Temos tava conversando salvação. essa semana, eu e o Guilherme treinando essa semana, os dois ali. Eu falei assim, putz, tem eu tô lesão. aqui, mesma região e tal, e Onde? putz, né? O Eu falei João tá começando a sentir agora, né, João? Mas então, eu é já isso que tenho eu essa lesão sou. recorrente, assim, É, já tive que... e O é chassi do engraçado Gui já tá porque... mais soldado. O meu ainda tá novo, mas algumas dores assim. E o que relaciona até um ponto muito importante, doutor. O que nós vemos aqui? Um uso realmente assim, totalmente indiscriminado e muito precoce de hormônios esteroides. Ah, isso é um problema. Tá? isso. Tá sendo um problema. Isso nós vemos assim porque há uma relação onde há um desenvolvimento muscular, mas o desenvolvimento tendinoso, articular não acompanha. Exatamente. Né? Eu gostaria que você explicasse um pouco Isso. das incidências de lesões a usuários de esteroides. Hoje, um dos grandes problemas é esse, né? A gente sabe que as pessoas, elas gostam de atalhos, caminhos mais rápidos. Ninguém gosta do que toma tempo, né? Sim. Então, perfeito. Mas o que acontece? Você tem um desenvolvimento muito rápido daquela musculatura. Aquela musculatura, ela traciona cada vez mais a inserção do tendão no osso, né? E aquele tendão, ele tem uma velocidade de acompanhamento um pouco mais devagar. Então é como se você tivesse um motor e você jogasse um V8 dentro de um Fusquinha, entendeu? Você coloca ali aquele motor muito forte para um chassi que não aguenta, uma roda que não está preparada, uma suspensão que não está pronta para aquela velocidade. Então o carro acelera muito, o músculo cresce, hipertrofia cresce cada vez mais, o tendão vai numa velocidade mais lenta, né? Mais lenta. E o cara cresce carga, ele tá pegando 120 quilos, ele aumenta, vai para na outra semana para mais 130, 140 e por aí vai. E aí o tendão ali, que tá ali, né, segurando as fibrinhas no último momento ali, tem hora que ele fala, não, ele pede arrego, né, ele solta. Então, muitas lesões a gente vê por causa disso, por causa do uso indiscriminado, sem acompanhamento. Eu não sou contra pessoas que têm indicação de usar, Isso, terapia de reposição. Terapia e tal. A gente tem até idoso. Exato, que para idoso é algo Perfeito, assim, a questão da sarcopenia, reposição. Inclusive a própria Decadura Bolinho usam muito para mulheres Para idosas. mulheres, né? Idosas. Hoje. Alguns casos são interessantes também. Então, realmente, assim, trazendo só esse ponto, mas né? sempre com equilíbrio, Exato. sempre com acompanhamento. Eu tenho paciente que já falou para mim que foi para uso veterinário. Sim. Muitos. Isso é. Eles chegam com dor, mas e aí? O que aconteceu? Fez alguma coisa? Usou? Usei. O que foi? Veterinário, medicação que não foi feita, desenvolvida para humano. Sim. E aí complica, né? Como é que o resultado é excelente? Sim. Fisicamente, esteticamente, ele tá muito bem, porém, você vai ver muitas complicações de saúde, fígado que sobrecarregou, rim que também não funciona já direito. Então, tem que ter um cuidado, né? Um acompanhamento, sempre ter um profissional dedicado nisso, né? Doutor, tecnologias relacionadas para prevenção, regeneração e recuperação de tecido muscular e também tecnologias e procedimentos relacionados à parte articular e tendinosa. Gostaria que você mostrasse a diferença, que tem diferença, e como se trabalha, né? Se uma também leva mais tempo que a outra. Eu ia estar perguntando isso e queria até complementar. E também, assim, o que é mais difícil de tratar? Músculo ou tendão, ligamento, né? Que daí engloba já a pergunta que ele fez. Depende bastante, assim, do que a gente está lidando, né? Então, lesões completas, em que há um afastamento muito importante daquela musculatura ou daquele tendão, sempre são muito mais complexas de tratar, porque a gente precisa botar um substrato para completar aquele buraco, né? Então, é basicamente mecânico, né? Então, possivelmente, se você teve uma lesão completa, uma ruptura total, algum tendão que saiu do lugar, que escapou, enfim, existe ali uma necessidade de uma correção cirúrgica, né? Então, nesses casos, a gente entende que não tem muito ali o que fazer, né? O mesmo problema acontece naqueles casos muito acentuados de degeneração articular, condromalácia, condropatia.
artrose já instalada, né? Eu costumo dizer que assim, o que perdeu, a gente perdeu, né? Então a gente atua no momento ali para evitar aquela perda significativa aumentar, né? Então, é uma condromalácia, uma condropatia grau 2, 3 ali, que a gente consegue frear ela. Ganhar a cartilagem de novo é praticamente impossível. Uhum. Alguns estudos já estão demonstrando algumas assim bem preliminares, mas hoje em dia a gente entende que como é uma estrutura nobre, pouco vascularizada, aquilo não tem uma regeneração completa. Então a ideia é prevenir, né? Não deixar perder. Uma vez que perdeu, é muito difícil da gente recuperar. Então eu acho que para tratar entre tendão, músculo e articulação, a articulação é um pouco mais difícil. Sim. Né? Por isso que hoje em dia a gente tem bastante prótese, indicação de prótese, Sim. cirurgia de reposição. E aí na parte muscular e tendínea, eu acredito que os tendões eles têm uma dificuldade maior do que a parte muscular. Justamente pelo fato de ter uma vascularização menor, ele é um tecido mais fibrótico, então é um pouquinho mais difícil da gente ter uma resposta. Entendi. E a gente vê até no ponto de vista de recuperação, né? Lesões musculares, elas tendem a ser uma recuperação mais rápida. Mais né? rápido. Uhum. Então, Isso. a pessoa retorna, ela tem É. um retorno mais precoce ali para as atividades, né? Sim. E de todos aí, que realmente a articulação é o que mais Mais complica. complica, né? Então, a ideia é não deixar aquilo degenerar. Sim. Atuar antes. Entendi. Com relação à condromalácia patelar, condropatia patelar, eu atendo muitas meninas, mulheres que têm esse problema, né? Então elas sofrem com dores e assim, um dos tratamentos é a aplicação do ácido hialurônico, Correto. não é? É válido, no caso, Muito é interessante, é uma coisa assim que teria outros tratamentos também que de repente poderiam auxiliar e ajudar nesse Com processo? certeza. Bom, a viscosuplementação, o ácido hialurônico, o que que ele é? Eu vou explicar assim, mais por cima, assim, né? Hoje a gente entende que essa é uma tríade, né? Ele faz uma proteção mecânica, um amortecimento ali, ele cria um amortecedor entre os dois ossinhos, ele cria um efeito analgésico e ele pode ter algum efeito sobre a cartilagem. Ainda não está tão estabelecido, mas ele tem um estímulo ali na questão dos aminoácidos, do colágeno, da cartilagem. Então, a pessoa que tem uma degeneração da cartilagem, que é uma condropatia, uma condromalácia, ele tem um desgaste, aquela cartilagem que é para ser grossa, que é para ter uma absorção e não deixar os ossos se encostarem, por algum motivo mecânico ou genético ou hereditário, ela está reduzida, diminuída, né? Então, o ácido hialurônico, ele é um dos nossos principais terapias para esse momento, né? Para prevenir aquilo de evoluir. Hoje entende-se como uma barreira mecânica. Fala-se muito do ácido hialurônico hoje porque ele ficou muito seguro. Sim. Antigamente a gente extraía o ácido da crista do galo. Ele tinha uma origem aviária. Então quando você injetava aquilo dentro de uma articulação, ele dava uma reação absurda. É um corpo estranho, é algo que o seu corpo não está preparado, né? Tirava do galo holandês ainda, aquele vermelhinho, que pegava a crista dele, trabalhava ela. E aí a medicina vai evoluindo ao longo dos anos. Hoje a gente tem fermentação bacteriana. Foi pego engenharia genética, mudado aquele código genético da bactéria e a bactéria fermenta aquilo em laboratório. Isso. E ele fica praticamente igual ao nosso próprio ácido hialurônico. Nós temos ácido hialurônico no organismo. Isso. A reposição serve para trazer de volta. Então, aquela fermentação bacteriana cria um composto praticamente igual ao nosso. Então já não tem mais tanta rejeição. Então já é uma terapia muito mais segura. Associado a isso, somado a isso, ao uso de técnicas minimamente invasivas, com procedimentos guiados por ultrassom, então a gente consegue colocar esse ácido em praticamente qualquer lugar do organismo. Com muita precisão, com muita... né, garantindo que aquele ácido vai chegar no local. Então hoje eu uso muito o ácido hialurônico no consultório. Na minha prática hoje diária, é pelo menos 2 a 3 viscosuplementações todo dia, para prevenir, para proteger esse joelho. Perfeito. É aquela tríade que a gente conversou, ela entra na parte protetiva. Exato. Né? E assim, por exemplo, tem que chegar num nível, num grau para já poder iniciar esse tratamento, ou de repente já a pessoa já começou a sentir um desconforto, foi ver, já tem, né, no caso instalado ali, que seja no nível menor,
já entrar com esse processo ou não? Varia muito de cada organismo, né? Tem que avaliar alguns fatores, se existe um derrame articular, que é uma Certo. quantidade de líquido ali inflamatório que está sendo produzido, se já existe alguma lesão de cartilagem já estabelecida, como fissuras, algum probleminha mais profundo, como um edema ósseo, uma esclerose subcondral, uma exposição daquele osso, né? Então isso tudo a gente tem que levar em conta, mas eu costumo dizer que o quanto antes proteger, melhor. Eu gosto de falar que é como trocar o óleo do carro na revisão, né? isso, Então, essa todo revisão. ano você tem que trocar o óleo do carro, você tem que Exato. cuidar, fazer um check-up, né? A nossa articulação é igual. Você tem Exato. que lubrificar ela, você tem que estar cuidando, principalmente quando já tem o desgaste. E eu tava vendo, né? Eu vi assim uma reportagem falando sobre também para tratamento na epicondilite também. Tem esse Tem. também com ácido Uso hialurônico? muito, bastante. Interessante. Então, assim, existem ácidos de diversas propriedades. Hoje a gente analisa basicamente algumas propriedades, mas as principais são o peso molecular desse ácido e a viscosidade, tá? Então, diferentes tecidos, eles precisam de pesos moleculares diferentes e viscosidades diferentes. O ácido hialurônico, ele é usado na estética, na face, Sim. ele é usado... Ele tem diversas atuações assim que a gente consegue usar ele na medicina hoje em dia. Mas ele está sempre mudando esses parâmetros dele, que é o peso molecular, a viscosidade, a origem. Então, dependendo do ácido, ele tem indicação para articulação, ele tem indicação para tendão, ele tem indicação para o rosto. O que vai determinar é essas características dele. Então, hoje, uma lubrificação, uma injeção peritendínea, um tratamento de epicondilite com ácido hialurônico, os estudos mostram que responde muito bem. Eu tenho alguns pacientes que eles são totalmente refratários às terapias convencionais, né? E a gente nunca quer jogar corticoide no tendão, porque é Sim. muito perigoso, Sim. principalmente para quem treina muito, né? Então, o corticoide, ele, tirando aquela quimiotaxia, ele reduz todos aqueles nutrientes. Então, o tendão ele fica mais friável, ele fica mais comprometido. Então, é muito perigoso você ter esse uso crônico, recorrente de corticoide. Então, o ácido, ele veio como uma alternativa Alternativa, né? para usar no tendão ali. Fantástico. Bacana. E isso tá muito relacionado à parte nutricional também. O doutor trouxe a questão protetiva, né? Quando ele falou assim, é muito difícil a gente recuperar a cartilagem já Muito perdida difícil, ali. é Aí é praticamente onde vem impossível. a parte de nutrição, até dos próprios suplementos, a suplementação de ácido hialurônico, próprio colágeno tipo 2, metilsulfonilmetano, a curcumina que a gente Curcumina, comentou, perfeito, né? sensacional. Entre outros compostos ali, a própria vitamina C, entre outras que tem a questão de bioestimulador de produção de colágeno também, tudo isso também trazendo uma conduta bem preventiva. Então, às vezes, a pessoa já tem, às vezes, nós que já temos treinamento intermediário, as pessoas têm treinamento intermediário já avançado, mesmo que não sinta a dor ou não tenha a lesão, já traga, já previna. Uma das coisas que eu sempre falo para os alunos que quando eu dou aula de relacionada à lesão, é a questão, a lesão, ela em algum momento vai vir, vai ser como, quando, como, né? É tudo uma questão, e o grau que vai ser grau, isso, né? Alguma exatamente. lesãozinha, a gente vai ter, algum momento, assim, E né? trazer um substrato, né, para aquele tendão, Exato. para aquela região Exato. se envolver bem, né? E não só as suplementações, mas a própria composto de macronutrientes, né? Por exemplo, não adianta nada a gente repor ácido hialurônico, tomar via suplementação e não ter uma ingestão correta de carboidrato. Porque a gente produz ácido hialurônico, como o doutor comentou, mas para a gente produzir, a gente precisa um dos substratos ali, é a glicose. Da onde a gente vai tirar? Obviamente do carboidrato. Então é muito comum, né? Inclusive está relacionado a próprias pessoas que viviam um certo envelhecimento cutâneo, de pele, aquela pele que a gente fala assim, parece um maracujá seco, é baixa ingestão de carboidrato, tem baixa composição de glicose, tem baixa quantidade de entrada de água e a questão de produção de ácido hialurônico de forma natural, né? Então tudo Tá linkado tudo tá linkado, né? E hoje em dia tem também o agravante das medicações, né? Das medicações. Anorexicas, as canetinhas. Inclusive tem um termo, né? A Ozempic Face hoje, Isso, né? exatamente. Que é a questão cara do rosto do Ozempic. do rosto do Ozempic. Então tudo isso relacionado pode ter, acredito, muitas incidências, né, na questão do seu trabalho, né, doutor? Um suplemento muito interessante que também entra como conduta, que entra praticamente para tudo. Por isso que o doutor e a sua esposa usam muito, principalmente a questão da geriatria, é a questão da creatina. Porque a creatina ela também tem uma função musculoesquelética muito interessante,
que ela também estimula a questão de osteoclastos, osteoblastos, a osteogênese ali, tem alguns estudos relacionados à parte da creatina também para essa ajuda na parte relacionada um pouco à Creatina parte deixa óssea. até mais inteligente, né? Exato, produção de Neurônio. BDNF, estimulação de neurogênese, né? Perfeito. É fantástico, né? O que também Indico tá pra todo mundo. tá totalmente ligado também à parte neuromuscular, né? Então isso é extremamente importante, né? E doutor, vamos trazer esse assunto então mesmo. Emagrecimentos severos, condutas agressivas, emagrecedoras, ou até mesmo não apenas agressivas, né? Mas o que você vem vendo hoje muito esse cenário das pessoas, né? Utilizando essas medicações, e se você já está tendo algum ao próprio relato clínico, ou se você já vê alguma questão, né, científica do relato dessas canetas, os famosos análogos de GLP-1, relacionados à percepção de dores ou incidência de lesões. Certo. Bom, é interessante também essa pergunta. Mas na verdade, assim, hoje a canetinha, para nós, ela vem mais como um aliado para dor. Exato. Porque o que acontece? Provavelmente esse paciente, para ter a indicação da caneta, dos análogos do GLP-1, das canetas, para ele ter essa indicação de utilizar essas canetas, ele geralmente tem um sobrepeso. Pelo menos uma obesidade grau 1, talvez até um pouquinho mais. Sim. Né? Então, o sobrepeso já é um desequilíbrio. Já é uma É. descompensação. É. Né? E aquilo já está trazendo um malefício. Então, ficar com aquele sobrepeso traz mais certeza. malefício do que o Certeza. próprio uso de medicação. Então, assim, esses pacientes eles têm um menor desgaste articular, eles têm uma maior resposta muscular, eles conseguem diminuir aquele impacto crônico pelo fato de perder o peso. Então, assim, a partir do momento que a gente tem um paciente que está performando melhor, a dor vem menos, né? Então, as canetas pra gente ajudam bastante, muito mesmo. Que bom. Eu não tenho tantos pacientes que reclamam do uso da caneta como um fator predispor ali da dor, justamente por isso, porque o sobrepeso já era muito maior e já era mais importante, né? Fantástico. Sim, Então, totalmente. a gente gosta muito das canetas. Legal. E uma das coisas que a gente viu que se tornou moda, mas também é um contexto que é interessante, é a questão para os atletas, para os esportistas, questão de banheira de gelo, bota de compressão. Eu gostaria de saber essas condutas recovery, principalmente a questão do gelo mesmo, fazer banheira de gelo ou questões relacionadas a esse controle de temperatura com essa diminuição da dor. Tá. Ele controla muito transmissores, prostaglandinas, interleucinas, então o banho de gelo no pós-exercício é benéfico. A compressão está muito também relacionada ali a retorno venoso, então o cara tem muita congestão, praticamente uma vez por semana, pelo menos, eu pratico isso também em mim, né? Eu faço banho de gelo, eu faço botas compressivas, e eu tenho notado, assim, particularmente falando, uma resposta, uma recuperação, um recovery mesmo, muito mais acelerado. Legal. Justamente por isso. A parte fisiológica é justamente, ela explica mais nessa questão dos neuromediadores, né? Imunomediadores e inflamatórios. Interleucina, as prostaglandinas, tudo aquelas produções de imunadores ali que a gente tem, mediadores ali que a gente tem nessa questão, né? Então, eu acho que isso tudo soma. Tudo isso traz benefício, né? Depois de um treino pesado, é interessante estar fazendo um recovery, fazendo uma liberação miofascial, tratando ali, fazendo um alongamento, que é muito importante, é coisa que a gente negligencia muito também. Inclusive até falar sobre isso, né? Eu mesmo tive um problema muito grave lá atrás, há mais de 10 anos, de fascite plantar. Certo. E vou contar assim o porquê, né? Foi várias coisas somadas para poder, no caso, ter esse problema e que eu fiquei 1 ano e meio com esse problema. Ele é péssimo. Né? Porque não tinha o doutor naquela época lá para me ajudar, né? Hoje então, eles assim, não deixam segunda-feira vai estar o João e o Guilherme ali na porta, assim. batendo lá. É engraçado porque o que aconteceu? Eu passei a treinar com mais vigor ali, treinando pesado, comendo muito, e eu ganhei um peso considerável num tempo ali também, no caso, mais curto. Muito rápido. Né? E Pesou quanto? como eu Só pra trabalho. saber. Chegou a pesar quanto? Assim? Ó, eu era muito magrinho. Então, assim, pesava por volta de uns pouquinho menos de 60 quilos. Nossa. Depois eu já ganhei um pouquinho de peso, mas assim, esse período eu ganhei ali entre 10 a 15 quilos. Bastante. E eu já tava pesando já no total quase próximo ali a 100 quilos. Então eu já vinha de um ganho residual lá já de trás e de repente eu ganhei mais peso ainda, né? Tá.
Nesse processo, no caso, como eu trabalhava em pé muitas horas, né, personal, a gente trabalha em pé muitas horas, eu fui notando que por eu ter um problema postural, que daí seria, no caso, um problema de postura mesmo, e por estar com sobrepeso, eu comecei a sentir a fascite plantar. Aí até, assim, na época, né, por não ter muito conhecimento e tal, você fala, você tá com esporão, fala, né, esporão Esporão do calcâneo, né? calcâneo, né? Porque era De galo. engraçado, porque eu acordava de manhã, eu ia Sabendo. dormir, por exemplo, eu ia dormir, ok? Eu acordava de manhã, quando o corpo tava frio, eu não conseguia pisar no chão. Eu não conseguia pisar no chão. E assim, era difícil mesmo para eu conseguir até conciliar meu trabalho e tal. Eu tive que Sim, bem tomei limitante. muito medicamento anti-inflamatório, aí começou a compensar, entendeu? Exatamente. É uma coisa assim que foi bem complicado. Hoje a fáscia, a plantar, fascite plantar, ela é uma estrutura fibrosa que ela dá sustentação para a nossa sola do pé, para o solado, né? É justamente esse. Esse é a queixa clássica. Fica muitas horas em pé e Sim. aquilo desencadeia. Geralmente ele tem um sobrepeso, alguma coisa descompensado, ou a Isso. passada um pouquinho mais É. estreita. O que a gente tem que entender é que a fascite plantar, ela é muito limitante e ela é difícil de tratar, né? Como eu falei, eu fiquei 1 ano e meio com ela, foi super difícil de tratar. Eu tinha que ficar trabalhando, não podia. Com certeza. Esse é o problema, não era questão de treino, era questão de trabalho. Trabalha. E Aí aí eu você não tive tem que fazer escolha. uso eu tive que fazer uso de tênis mais apropriados, Certo. silicone ali para colocar ali na Isso. parte como chama, na palmilha, Palmilha. né? Uma palmilha, na verdade, né? Mais especial e tal. E fazer vários tratamentos que tinha na época, mas assim, é um negócio que é muito à base de remédio. Hoje em dia nós temos um protocolo bem avançado para fascite plantar, que tem uma abordagem multiprofissional também. Entra fisioterapeuta, entra palmilha, a gente imprime palmilha 3D, Bacana. feita para o próprio pé da pessoa, então Certinho. específica. Entra com uma terapia de onda de choque bem direcionada, com Bacana. bastante intensidade, bem no local, guiada pelo ultrassom. Isso está conseguindo a gente resultado de 3 a 5 semanas, a gente está conseguindo melhora expressiva, 90% aí a mais os pacientes com fascite plantar. Legal. Tudo prejudica, como eu falo sempre, né? Quando a pessoa deixa cronificar. O seu caso foi 1 ano e meio. Ela foi vindo, daí no caso eu tava com esse peso todo, tava Sim, mais sim. pesado, tava E até não também identificou, faltando né? alongamentos no meu processo ali, no caso de treinamento e tudo Aham. mais. E eu fui deixando. Porque assim, o Exatamente. que acontece? Eu não queria perder o meu resultado. Exatamente. Eu não O queria eco. parar de treinar. Eu treinava a perna super pesado, e aí eu fazia Sim, sim. agachamentos com, né? E aí o negócio foi, entendeu? Foi piorando. Foi piorando. Se tivesse abordado, talvez, né? Num caso ali, uma abordagem mais precoce ali, identificada, talvez a gente tinha um resultado Exatamente. diferente. É bem isso aí. Essa questão, acho que, de alongamento, do encurtamento de musculatura tem muita relação. Eu tenho um hábito muito errado de dormir com o braço assim, ó. Esse é complicado, cara. E eu percebo que esse meu peitoral esquerdo, ele é mais encurtado. Por exemplo, vou trazer um contexto, né? Agora não sinto tantas dores assim, mas é onde, de ter acostumado com a dor, parecia que eu não tava sentindo. Mas quando eu falo assim, parar pra, tipo, olhar pro peitoral, tava doendo. Tava doendo. Sabe? Então, assim, é uma questão que se cutuca aqui e tal. Pois é. E essas questões, até mesmo de relação à parte de sono. Do hábito, né? Do hábito noturno, de É, como é muito dorme e tudo importante. mais. O que você vê mais de incidência de dores relacionadas para você lá no consultório? Todos os meus pacientes, isso é uma pergunta que está no meu cronograma de anamnese ali, o sono. Sono. Como é o sono? Uhum. Demora para pegar no sono? Desperta muito à noite? Quando entra no sono profundo, sono REM, você continua esse sono, ele é o suficiente? Acorda descansado? São perguntas que eu faço para todos os meus pacientes. Tem alguma postura que faz durante o sono? Tem algum vício? Dorme segurando o braço? Então, assim, é muito comum. Eu tenho... Foi o próprio irmão. Meu irmão, eu já tratei ele algumas vezes já. A gente tem um tratamento crônico de uma osteólise acromioclavicular, ele teve. O fato dele dormir em cima do braço faz com que ele faça um impacto da clavícula no ombro. Deve ser isso aí que eu tenho. E aí aquilo é crônico. A gente trata, ele fica bem,
dá um mês ele volta com o mesmo problema. O que aconteceu, Vitor? Ah, eu dormi em cima do braço, eu não sei dormir de outro jeito. É igualzinho, não sei. Então, esse é um grande problema. O sono hoje, pensa, a gente passa 8 horas, pelo menos, né? Sim. Idealmente é passar 8, Sim. né? 8 horas da nossa vida, do nosso dia, de 24 horas, a gente passa um terço dormindo. Sim. Então, esse sono tem que ser reparador, ele tem É. que ser de qualidade. Sim. E às vezes é alguma coisa no ambiente, Uhum. às vezes é o pré, às vezes o cara toma uma xícara de café para deitar. É. Então, assim, a gente tem que Pré-treino à identificar os noite, pra vícios. treino à noite e não dorme. Exatamente. Às vezes é o estresse, às vezes é um bruxismo, igual a gente estava Aham. conversando ali fora, é o cara que tem um apertamento, então tem alguma coisa ali que não está encaixando. Quem trabalha com dor, o cara não tem que trabalhar assim, ele tem que olhar o escopo contexto inteiro, geral, né? em geral. Escopo inteiro, né? Eu sofri Inteiro. bastante com isso também porque eu dormia de bruço e teve uma época que eu tive assim muitas dores na lombar. Olha, Aí começou a pegar um pouco do ciático. Eu comecei a sentir irradiando, irradiando né? pela perna. O que que eu tive que fazer? Eu tive que mudar completamente a posição de eu dormir. Exato. Porque eu acordava, eu acordava ruim, acordava com a lombar ali gritando, tinha que vir trabalhar, ficava, Não dá. mancando, chegava É. a mancar. E como é que muda, né, a posição de dormir? É Demorou, difícil. isso que eu ia falar, demorou ali de 2 a 3 meses para me adaptar à forma correta de dormir. Exatamente. Deitado de lado, colocar o travesseiro na altura certa, colocar o Posicionar nas travesseiro entre pernas, as pernas. exatamente. Meu, e Deixar a depois coluna que eu alinhada. aprendi a dormir dessa forma, zerou várias dores que eu sentia, eu acho que é isso aí, durante a noite, porque dormia mal, dormia numa posição desconfortável. É. E tem gente que acha que é o colchão, é engraçado demais. Exatamente, é isso O que a cara gente chega- fica botando culpa no colchão, né? É o colchão, é o É o travesseiro. colchão, pô, mas daí o cara Doutor, troca o colchão e comprei fala, um pô, colchão troquei. caríssimo, É. paguei, nossa, mas não tô a mesma coisa, vai ver, ele dorme errado. Mas é o que acontece. Na É. prática é o que a gente vê, né? Exatamente. Perfeito. Doutor, uma pergunta tinha fugido aqui, mas que eu queria. Lembrei. Acupuntura. Queria saber um pouco mais se faz parte da conduta e eu conto essas coisas que até um pouco a gente vê até, acho que é umas questões até meio que holísticas, digamos assim, medicina sobre essa oriental. questão, medicina tradicional chinesa, E- coisas relacionadas à parte realmente assim de dores, o que é interessante, mas também o que talvez seja mito. Tá. Eu assim, eu vou ser sincero, é uma área que eu não domino, a acupuntura. Eu tenho a minha experiência pessoal, né? Eu sei que, do ponto de vista científico, a experiência pessoal conta um pouco menos, né? Mas a gente sempre leva em conta. Sim. Eu tive já muitos pacientes, tratamentos dificílimos, crônicos, e aquilo não desenrolava legal, e a gente tentando, aí voltava na outra semana, e aí? Ah, doutor, ainda não, então vamos de novo. Aí a gente começava uma nova investigação, e tratava, aí voltava na semana, mesma coisa. Então tá, pera, vamos lá. Recapitulava, cheguei numa, falando, vamos tentar a acupuntura. Eu tenho também o procedimento do TENS, que a gente usa com correntes elétricas. Eu faço também no consultório. E eu tenho profissionais que eu adoro, que são pessoas muito capacitadas, que fazem bastante acupuntura aqui na cidade, né? E aí eu encaminho, às vezes eu encaminho esses pacientes. E o retorno é espetacular. Sim. É uma coisa espetacular. Assim, a parte científica eu realmente não vou falar que eu domino, né? Mas o que eu vejo na minha experiência é que tem uma resposta muito importante. A acupuntura, ela traz um relaxamento profundo desses pacientes. Então, às vezes é ali uma abordagem diferente, aquela medicina tradicional chinesa, né? Com o uso ali das agulhas, ou às vezes até as sementes. Então, eu tenho uma experiência pessoal muito positiva com essas terapias. Se a pessoa falar, gosta, então eu indico, eu não tenho muito problema assim com essas questões, né? Doutor, eu atendo muito pacientes com doenças autoimunes, né? Entre elas, artrite reumatoide, Perfeito. né? Tendo fibromialgia também. E claro que eu trago algumas condutas antioxidantes, anti-inflamatórias, controles até determinado de alimentos. Até em determinados casos, o glúten há uma restrição em alguns casos, né, de alguns pacientes para ter um pouco de remissão de alguns dos sintomas, mas relacionados à parte de artrite reumatoide, osteoartrite, fibromialgia, coisas ali dentro da conduta da medicina relacionada à dor, o que a gente vê de estratégias assertivas e pontuais para esses pacientes? Artrite reumatoide, toda a parte reumatológica, doenças autoimunes, tem aquele quadro da descompensação que eu comentei, né? Então é o equilíbrio que fugiu.
né? Então, nesses casos, a gente tem uma tendência a zerar mesmo essa inflamação com mais frequência, evitando aquilo de ter um prejuízo maior no curto prazo. Então, a gente usa corticosteroides muito fortes, direcionados para o ambiente intracapsular, intraarticular. Então, a gente tem um posicionamento um pouco mais agressivo nesses pacientes, de principalmente atuar antes dessa inflamação causar algum dano mais perpétuo, eu diria assim, né? Então, o uso do corticoide nesses pacientes específicos, nesses quadros de artrite reumatoide descompensada, de inflamações, poliartrites, enfim, ele tem uma permissividade maior. Então, eu tendo a usar um pouco mais nesses pacientes. Mas sempre atribuindo também uma proteção articular, um ácido hialurônico, que vai ali trazer um benefício a longo prazo. Então, é uma abordagem mais... com mais direcionamento para o uso dos corticosteroides do que uma abordagem normal como um atleta, porém também considerando o fator longo prazo como um quesito para a gente cuidar também, né? É muito difícil tratar reumatismo, artrite reumatoide, fibromialgia, porque é multifatorial também, muito desencadeia a parte... muitos fatores ali para a gente trabalhar, Sim. né? A fibromialgia em si, ela tem muito também a parte psicossocial, que é muito importante nesses pacientes. Então, eu sempre uso também colegas reumatologistas, eu encaminho, eu indico. Então, como eu falo, o paciente não é meu, né? Eu preciso de ajuda, eu quero uma opinião de especialista, a gente trabalha em conjunto, tudo pro bem melhor que é o bem do paciente, né? Perfeito, perfeito. Gui, perguntas? Vou fazer só mais uma pergunta, né, que eu acabei até esquecendo. Sobre a questão de regeneração de tecido, por exemplo, né, tecido articular e também no caso muscular, tem hormônios que podem contribuir e ajudar na recuperação? Sim. Como, por exemplo, vou citar um exemplo, o uso do GH, por exemplo. Existem alguns estudos, eles ainda são preliminares, porém eles estão mostrando também alguns resultados legais com a administração do GH intraarticular e outras hormônios também, né? O que a gente tem, basicamente, a fisiopatologia ali, é que esse hormônio ele vai estimular aquelas células a se produzirem, a se regenerarem e tal. E ainda está muito precoce para a gente fazer uma indicação assim em massa, né? Mas tem bastante estudo nesse sentido, que está mostrando aí uma nova área, uma nova vertente, que é a medicina regenerativa, né? Hoje em dia a gente tem algumas estratégias, por exemplo, usos de derivados do próprio organismo, como o PRP, que é o plasma rico em plaqueta. Temos também as células-tronco, que o pessoal usa bastante, né? Então, os estudos estão bem propensos, né, a uma área, uma vertente da medicina que está indo para esse lado. Essa questão dessas terapias regenerativas, né? É muito cedo para a gente falar ainda de confirmações, Confirmar, né? mas tá tudo indicando uma grande, assim, forte tendência de que isso seja bom e benéfico. Benéfico, né? E, doutor, opinião e o que você vê dentro da tua área, obviamente em especificação, ozonoterapia. Muito controverso, polêmico. Te coloquei na Colocou, folga. agora vai ter gente que vai ficar bravo comigo. Mas o que Eu você não vê? gosto. Sim, Não curto. perfeito. Eu também tenho minhas ressalvas aí sobre isso. Mas nunca tive nada positivo, né? Perfeito. A ideia é que trazer um ambiente com alto nível de oxigênio, O3, é o ozônio, né? Você vai criar uma produção de radical livre ali e aquilo vai, de alguma forma, demonstrar um benefício articular ou tendíneo, né? O que eu tenho visto na minha prática é que aquilo dá um alívio momentâneo para o paciente gosta, fica feliz, dá 2, 3 dias tudo voltou ao normal, como se nada tivesse acontecido. Então, eu não uso, não indico. Se tem algum profissional que gosta, que tem algum motivo de estar usando, pode até me apresentar um estudo, porque realmente o que eu li, o que eu já estudei, eu não vi nada de benefício para usar nos meus pacientes. Então, não é uma coisa que eu trabalho. Perfeito, perfeito. Doutor, eu queria que você nos trouxesse também a questão se você gostaria de trazer alguma mensagem, algo, né, a se esclarecer, algo a se explicar mais ainda sobre
essa área da medicina, essa área regenerativa, preventiva, protetiva e integrativa, né, sobre o seu trabalho. Para as pessoas que realmente não sabiam e como poderiam estar buscando esse trabalho. Realmente eu e o Guilherme vimos que nós somos pacientes extremamente aptos ao seu consultório de uso frequente, inclusive estão convidados para tomar um cafezinho. Perfeito. A gente pode fazer um podcast lá, de repente. Perfeito. Já faz com o negócio no braço, infiltrado já vai aqui. fazendo o Perfeito, procedimento, a gente vai isso conversando, batendo um papo. Exato. Bom, o que eu tenho a dizer é que essas terapias, elas são muito modernas. Tudo que é novo, a gente entende, né? É polêmico, cria-se polêmica, então, mas a gente entra como uma alternativa. Sim. É essa palavra que eu quero deixar, assim, como a palavra que precisamos entender. Então, isso aqui que a gente tem, que a gente trabalha, que a gente está indicando, isso são alternativas. Para quem são essas alternativas, né? São para pessoas que, eventualmente, eles entraram naquele problema por algum motivo e eles querem sair. E eles estão dispostos a abdicar de coisas que eles fazem que causam esse problema. É basicamente isso. Como eu falo, eu escolho meus pacientes hoje em dia. Quando o paciente chega para mim e fala, eu não vou treinar, eu não vou fazer fisioterapia, eu não vou... Então, o seu lugar, infelizmente, não dá para te tratar. Né? Você tem que procurar um profissional que vai ter uma nova abordagem, uma abordagem mais... que não vai precisar de você trabalhando junto comigo. Eu costumo falar, eu vou chegar até certo ponto. Daqui para frente é uma tarefa sua, nossa, para a gente encontrar o caminho juntos. Né? Eu vou te mostrar o caminho, mas eu não posso percorrer o caminho por você. No caso de uma cirurgia, de uma prótese, de uma coisa que é mais rápida, mais resolutiva, a pessoa não vai precisar fazer muita coisa. Né? No meu caso, não. Ele vai ter que andar comigo. E ele vai ter que ter uma série de condutas, ele vai ter que abdicar de algumas coisas que no começo vão ser ruins. Ele não vai gostar dessa nova pessoa no começo. Mas eu garanto com certeza absoluta que no final do caminho, essa nova pessoa vai surpreender a pessoa antiga. Ela vai ser melhor, ela vai ser uma performance maior, ela vai ser mais eficiente, ela vai ser livre das dores e vai ter uma cabeça muito mais alinhada e mais pra frente. E vai melhorar todos os parâmetros da vida dela. Eu tenho certeza absoluta. Tudo que eu vou falar aqui é porque, como uma questão de alternativa, é uma coisa que chega como uma novidade, né? Mas não é um tratamento simples, não. Ele envolve toda uma mudança, toda uma alteração de hábitos e uma equipe multidisciplinar, trabalhando junto. Então a gente mexe dieta, a gente mexe treino, a gente mexe hábitos, sono, como foi que a gente conversou. A gente vai mexer em tudo, né? E a gente vai identificar a causa do problema. Fantástico, fantástico. Doutor, primeiramente gostaríamos de agradecê-lo, então, né? Finalizando, estamos chegando aos momentos finais, né? Sobre esse episódio. E uma das coisas que a gente gosta é sempre enaltecer as pessoas parceiras, né? Os profissionais parceiros ao nosso trabalho, a AVS Gold. E uma pergunta muito comum que a gente faz, realmente relacionada à parte do que, mesmo você vendo do CrossFit, doutor, no que você se vê a própria AVS Gold ou o ambiente de uma academia relacionado ao teu trabalho, ao teu estilo de vida e também para os seus pacientes. Perfeito. Bom, um acompanhamento com uma academia, com aparelhos modernos, que você não tem desgastes, você não tem sobrecargas, isso é preponderante. Mas, principalmente, procurar bons profissionais, né? No caso, o Guilherme, que aqui o João, são pessoas dedicadas, são pessoas que estudaram, você vê o currículo, você vê o histórico, você entende que são pessoas diferenciadas. Então, esse é o principal fator que a gente tem que entender, né? Você pode ir daqui para São Paulo andando, você pode ir daqui para São Paulo de carro, você pode ir daqui para São Paulo de avião. Todos vão ter as suas características, os seus valores, os seus preços. Mas você vai chegar no local com certa velocidade diferente, né? Basicamente é o que eu vejo. Então, pessoas certas nas suas vidas vão trazer resultados reais, vão trazer resultados duradouros e vão trazer segurança, e vão trazer benefícios além do que a gente imagina, né? Então, se cercar de gente boa, se cercar de gente de profissional bom, de pessoas com êxito, com resultado, vai te trazer resultado, né? E a VS Gold hoje é isso, é uma academia completa, eu vejo isso. Tem profissionais excelentes, né?
investem tempo. Esse nosso bate-papo aqui é um investimento. Né? Exato. Exatamente. Para entender, para as pessoas entenderem, para botar essa cultura nas pessoas. Né? Com certeza. E é isso. E era uma coisa que você estava até falando, João. Tem tanta gente aqui brilhante, né? Se a gente conseguisse entrevistar todo mundo aqui, Vai ser já pensou fantástico. que Esse é o objetivo. Então, é isso aí. Legal, legal. Doutor, gostaríamos que você compartilhasse seus canais de comunicação, a sua clínica, onde se localiza, Perfeito. aonde as pessoas podem estar agendando o telefone de contato. Não, o Léo, nosso querido companheiro aqui também, vai colocar todos esses canais de comunicação Perfeito. aqui embaixo, para realmente as pessoas te encontrarem e Maravilha. resolverem esses problemas de dores. A minha clínica chama CTA, é o Centro de Terapias Avançadas da Dor. Hoje eu sou o CEO. A gente atende na Madre Leona Milito, número 1500, no edifício Atsushi Tower. Então a gente tem um consultório lá. Meu Instagram, doutorvinicius.rocha. Ali eu posto diariamente, ali, frequência de 3 a 4 vídeos por semana aí, sobre a Bem minha ativo. área, sobre o que eu faço. Eu posto bastante paciente real, depoimento, resultado. Então, assim, eu boto a cara a tapa mesmo. Fantástico, Eu acho que fantástico. hoje em dia não tem como, né? Não tem Você como. Não tem como. Se você vai fazer um exatamente, não trabalho, os outros têm que entender e têm que Isso. saber. Perfeito. E é isso. Quem tiver interesse, quem tiver curiosidade, quem quiser saber um pouquinho mais, acesse o meu Instagram, tem muita informação de conteúdo ali. Eu posto bastante mesmo. E eu tô sempre falando, respondendo dúvidas, sempre que precisarem, estamos à disposição. Perfeito. Agradeço ao Gui também, meu grande parceiro de Obrigado, episódio. obrigado, gente. Exato. Prazer, doutor, E- viu? E eu E- queria parabenizar vocês. Eu Obrigado. acompanho vocês na internet aí. Vocês são Legal, feliz. fera. bacana. Feliz, fico feliz, Obrigado, doutor. viu? Bacana. E bom, você que acompanhou até o final viu que episódio maravilhoso, né? Então, estamos riquíssimos de episódios maravilhosos, profissionais, médicos maravilhosos. Tudo isso aqui feito de uma forma totalmente gratuita, genuína para você, que é o nosso aluno, não apenas o aluno, mas que está realmente aí querendo enriquecer conhecimento, enriquecer mais os seus cuidados ao estilo de vida. Então, por favor, comente aqui qual foi a sua experiência com esse episódio. Se aprendeu algo novo, com certeza muita coisa, né? Mas compartilhe com outras pessoas, não se esqueça de curtir e também se inscrever nos nossos canais do YouTube e no Spotify. Mas também ativar as notificações, porque sempre que sair um episódio novo, você vai ser um dos primeiros a estar recebendo e assistindo de primeira mão. Então, ficamos com esse episódio muito bacana. Esse papo foi maravilhoso, esse papo foi gold. Até a próxima. Show!